Muito boa tarde, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que Ele nos inspire e nos ajude a fazermos juntos aqui uma boa reflexão desse trecho do Evangelho que está no capítulo 13, convidar os pobres e estrupiados. Eu vou iniciar fazendo a leitura do trecho, para que em seguida a gente possa refletir um pouco sobre ele. Dizia mais ainda ao que tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez, e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir. Mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: Bem-aventurado o que comeu o pão do reino de Deus. Quando fizerdes um banquete, disse Jesus, não convide os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras, absurdas se a tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que em lugar dos amigos fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por estas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender, não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite. Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados, que todos possuímos. Essa é por vezes a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Meus irmãos, é impossível a gente fazer a leitura desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e não nos lembrarmos, dos diversos momentos que ao longo da vida nós tivemos a oportunidade de ser convidados, para a casa das pessoas, para algum evento, casamento, aniversário, tantas vezes, para tantos momentos, um almoço na casa de um amigo que a gente não via há muito tempo, e a gente fica naturalmente rememorando, a partir do que é dito aqui nesse trecho do Evangelho, como nós fomos tratados, de que forma nós fomos recebidos, entre outros convidados, porque muitas vezes a gente é convidado para eventos maiores, onde estão muitas pessoas, e também para eventos mais íntimos, um almoço em família, um almoço com um amigo que a gente já não vê há muito tempo, que esse nos convida para estar com ele, junto com ele, com a família dele, na casa dele, fazendo aquela visita. E a gente naturalmente lembra, fica aqui tentando rememorar de como nós fomos tratados, como é que nós fomos recebidos, nesses momentos. Qual foi o sentimento que chegou no nosso coração desde o momento do convite, de quando nós fomos convidados até o momento em que a gente sentou à mesa,
e participou junto com aquele amigo, com aquele parente, daquele momento de celebração, de banquete, festa. Qual foi o sentimento que ficou no nosso coração? Fomos bem recebidos? Fomos recebidos com afeto, com carinho? Né? Éramos nós, né, naquele momento, convidados especiais, pessoas a quem o anfitrião nos recebeu com devotamento, com apreço, com atenção, né? Fomos bem acolhidos, nos sentimos bem, né? Nos sentimos felizes em participar daquele momento para o qual nós fomos convidados, né? Nos sentimos os primeiros, né? É importante que a gente faça essa reflexão, porque sem entender, né, o sentimento de sermos convidados para participar da mesa de alguém, sem buscarmos rememorar essas lembranças dos diversos momentos, com certeza, que cada um de nós teve ao longo da nossa encarnação, que fomos convidados, e como convidados, né, fomos acolhidos em diversos momentos de formas diferentes. É importante que a gente faça essa memória desses momentos para que a gente consiga alcançar e entender essa mensagem que o Evangelho tenta nos passar. Preciso que nós nos coloquemos no lugar dos que estão sendo convidados, daqueles a quem a proposta do Evangelho nos faz refletir sobre como nós estamos acolhendo os nossos irmãos. Quando temos uma celebração em nossa casa, quem são os convidados? Quem são as pessoas que nós fazemos questão de convidar e de estar com essas pessoas à mesa? Como nós os tratamos? Quais são aqueles que normalmente a gente não convida? Porque não estamos num momento de entendimento, porque achamos que aquela pessoa não tem, vamos dizer assim, a mesma capacidade de estar convivendo conosco naquele momento, por um motivo ou por outro, né? Quando é que nós estamos aqui, né, nessa encarnação, sendo anfitriões, e de que forma nós temos acolhido essas pessoas que estão aí no nosso dia a dia? Muitas delas estão em nossa família, muitas delas são amigos próximos, muitas delas são conhecidos e muitas ainda são também desconhecidas. De que forma a nossa caridade tem alcançado essas pessoas? Será que nós temos sido, de fato, bons anfitriões? Será que de fato nós temos sido acolhedores? Será que de fato nós temos sido amorosos com essas pessoas no momento do acolhimento, no momento do convite? Será que as recebemos em nossa casa, em nossa vida, em nosso dia a dia, com o mesmo afeto, com o mesmo carinho que nós recebemos aqueles que têm a condição de nos receber igual, de nos retribuir? Será que aquele irmão mais difícil, de temperamento mais complicado, ele tem sido bem acolhido por nós no banquete da vida, no banquete da nossa encarnação, na tarefa que nós temos de conviver, né? De partilhar o nosso conhecimento, partilhar a nossa evolução? Será que esses, né, que Jesus tanto nos adverte, que são aqueles que mais precisam, de fato mais precisam de amor, de afeto, esses estão sendo bem acolhidos por nós? Será que nós temos tido o cuidado e o zelo que Jesus teria com eles e que Jesus nos propõe aqui nesse texto e em muitos outros? É preciso que nós reflitamos, olhemos para o nosso dia a dia e busquemos na memória, na nossa lembrança, a forma como nós temos convivido com os nossos irmãos. Seriam essas pessoas aquelas a quem nós recebemos a tarefa nessa encarnação
de estarmos mais próximos e de, junto com elas, evoluirmos e também aprendermos? Porque, apesar de, para nós, às vezes, algumas convivências serem mais difíceis, elas não deixam de ter, para nós, que às vezes nos julgamos já evoluídos, elas não deixam de ter para nós um caráter educativo. Sempre há um caráter educativo nessa convivência. Jesus usa a figura da mesa em muitas passagens do Evangelho. Aquela mesa que reúne, aquela mesa que o nosso pai, a nossa mãe, as famílias de um modo geral, sobretudo no passado, tinham um hábito de juntar, a família, os amigos, os parentes para celebrar ou simplesmente para um repasto. Esse costume, por conta da evolução das redes sociais, da TV e de tantas outras questões que a sociedade desvirtuou, deixou de fazer parte da rotina de muitas famílias. Outras ainda teimam em manter esses costumes, em ensinar os seus filhos a estar se reunindo ali em torno da mesa, nas refeições, para ali a família partilhar ou só entre eles, ou entre os convidados, entre os amigos, aquilo que durante a encarnação é importante que a gente partilhe. São costumes que se perderam e que a gente precisa resgatar, Quantas famílias deixaram de fazer isso ao longo do tempo? Abandonaram essa convivência da mesa. Jesus usa essa figura da mesa, do alimento, do banquete, para nos mostrar a importância da convivência, principalmente com aquelas pessoas que não têm a condição de nos retribuir, nem espiritual, nem intelectualmente, nem materialmente, o que nós as estamos proporcionando. É preciso que a gente dê uma boa olhada para a nossa mesa da encarnação e que a gente, a partir desse olhar franco e desprendido, nós estejamos avaliando de que forma e a quem nós estamos acolhendo. Estendendo essa mesa para o nosso trabalho, estendendo essa mesa para as pessoas a quem nós, espíritas, estamos tentando socorrer, sobretudo agora, nesse momento de dificuldade que o planeta atravessa. É importante que a gente olhe de que forma nós estamos sendo esses anfitriões. Somos acolhedores quando socorremos? Fazemos de fato a nossa parte ao socorrer aquele irmão que precisa do alimento, que precisa do pão material, que precisa do pão do afeto? Será que nós estamos fazendo esse acolhimento como bons anfitriões? Será que nós, no lugar deles, estaríamos nos sentindo amados, bem acolhidos, protegidos? Será que o banquete que nós estamos levando para aqueles a quem falta tudo, será que esse banquete, ele chega lá não só como alimento para o corpo, mas ele chega também como alimento espiritual? Chega como amor, de fato, por aquele irmão menos afortunado que sofre, e que sofre mais do que nós e muito mais do que outros tantos que estão aí pelo planeta? É preciso que nós entendamos a importância de fazermos um bom acolhimento dos nossos irmãos em nossa vida, em nossa convivência. E entender que todas essas pessoas que passam pela nossa vida, elas têm uma tarefa, também como nós temos, de nos ajudar a evoluir, de nos ensinar ou de rememorar para nós ensinamentos que já estão conosco e que nós não podemos perder, que nós precisamos exercitar, tirar do papel, tirar das belas palavras e colocar esses ensinamentos em prática. Que Jesus, que nos acolhe tanto com seu amor divino e que nos brinda todos os dias com o banquete da vida,
que nós recebemos, a oportunidade dessa encarnação, possa nos ajudar nessa tarefa de estarmos aqui sendo bons anfitriões dos nossos irmãos. É impossível que a gente não faça uma comparação ou uma ilustração para entender que o cego a que se refere o texto, não é só aquele que não enxerga, tá certo? Mas é aquele que não entendeu a finalidade ainda da vida superior, que se apega ainda ao materialismo descontrolado, por não ter olhos de ver. Coisas que nós já compreendemos, para esses nossos irmãos, ainda não estão dentro do conhecimento deles. Eles ainda precisam desse alimento, desse banquete do conhecimento. O coxo e o paralítico, nós podemos comparar com aqueles que não conseguem se locomover em direção à educação integral. Marcam passo nas esquinas da vida, necessitando de alguém, de mãos amigas, que os sustentem na caminhada. E essas pessoas, elas muitas vezes não estão na rua. É preciso que nós compreendamos isso. É preciso que a gente entenda que muitas dessas pessoas a quem o Cristo se refere nesse trecho do Evangelho, elas estão debaixo, às vezes, do mesmo teto que nós. Às vezes estão dentro da nossa família. Às vezes é aquele amigo mais difícil do trabalho. Aquela pessoa está sempre ali para nos condenar, para nos tirar a paz, para nos tirar a tranquilidade. É aquele parente mais difícil. É aquele irmão que dá tanto trabalho às vezes, que tira a paciência de todos, que entra em conflito com todos, que tem sempre uma palavra mais dura, mais ofensiva para nos dirigir ou para dirigir a outros da família. É preciso que nós enxerguemos que esses irmãos que precisam sentar à nossa mesa são exatamente esses mais difíceis. Que Deus permite que convivam conosco nessa encarnação para que nos ajudem a evoluir e a nos tornarmos pessoas melhores. São pessoas que hoje, apesar de nós não entendermos e de muitas vezes acharmos ruim a convivência e de nos afastarmos, são pessoas que precisam da nossa presença, do nosso afeto e precisam, embora não peçam, embora não demonstrem, estar sentados conosco à mesa. Precisamos insistir no convite. Precisamos receber com humildade, com paciência, com serenidade, as ofensas, as palavras tortas, aquele temperamento mais difícil, entender que essas pessoas ainda não chegaram onde precisam e que precisam, sim, da nossa paciência, do nosso afeto e do nosso amor. São essas pessoas a nossa escola para que a gente possa evoluir. Essas pessoas mendigam conhecimento do Espírito. Eles morrem de fome. Buscam a cada encarnação um alimento para a alma. Necessitados estão de quem doe, para que não sucumbam mais uma vez em mais uma reencarnação. É preciso que a gente entenda que o banquete espiritual, esse banquete espiritual, precisa ser construído por nós que já alcançamos um pouco de conhecimento. E já estamos um pouquinho à frente deles. Que já entendemos um pouco mais do que estes. A necessidade de estarmos partilhando desse banquete da reencarnação espiritual, material, e que nós sejamos bons anfitriões e que lembremos sempre que um dia, com certeza, embora alguns de nós não tenham a lembrança nessa encarnação, com certeza um dia nós também estivemos assim, com tão pouco conhecimento, arrogantes, orgulhosos, presos à materialidade. É preciso que a gente entenda, que a gente reflita sempre que nós nos sentimos ofendidos,
sempre que nós nos sentimos aborrecidos, sempre que vier em nós aquele sentimento, eu não vou convidar fulano para esse aniversário, porque ele é uma pessoa tão difícil, porque ele disse isso assim, 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 em tal dia, em tal ano. Às vezes são coisas que ficam na nossa memória e nós ficamos ali ruminando por anos a fio aquela mágoa, aquela ofensa que foi dita, muitas vezes em um momento triste, em que a pessoa estava fora de si. Com certeza, muitas vezes essa pessoa disse aquelas coisas e depois se arrependeu, mas aí a forma como nós recebemos aquela ofensa ou aquela palavra mais dura fez com que nós nos afastássemos e nós deixássemos a convivência de lado. E hoje, quando aparece a oportunidade e nós estamos revendo essa convivência, trazendo para perto de nós muitas vezes ficamos ao invés de convidar essas pessoas, querendo afastá-las. E aí eu repito o que eu disse antes, né? Importante que a gente lembre sempre que essas pessoas podem estar debaixo do mesmo teto que nós. Elas podem estar na mesma família. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, aquele parente mais difícil, um tio, uma tia, que nós nos afastamos e que nesses momentos de festim, de festa, de banquete, a gente evita de convidar para essa convivência. Precisamos entender que essa é exatamente a nossa tarefa, de acertarmos a partir do que a gente já aprendeu com o Evangelho de Jesus, de nós acertarmos no nosso projeto de reencarnação, a convivência com essas pessoas. Elas não estão aí por acaso. Elas não cruzaram o nosso caminho por acaso. Elas são escola. Elas são aprendizado para nós. Quantos de nós também não já fomos pessoas de palavras mais duras? Quantos de nós ainda não somos? Quantos de nós não somos seletivos? Às vezes recebemos de outras pessoas o mesmo tratamento, mas nem a todas as pessoas, nem a todos nós devolvemos com dureza, com aborrecimento. Muitas vezes nos calamos, deixamos passar de fulano, mas não engolimos de cicrano. É preciso que a gente olhe para isso. Precisa que a gente preste atenção. Precisamos tratar todos por igual. Precisamos entender que todos são importantes, até mesmo aquele amigo, parente mais difícil. Precisamos entender que a mensagem do Cristo é exatamente essa, da necessidade de nós estarmos convivendo, repartindo o que nos sobra de afeto, de amor, do pão material, com essas pessoas também. E principalmente com essas que provavelmente não poderão ou não terão como nos retribuir, como devolver igual. Provavelmente não nos convidarão. Provavelmente não terão como fazer o mesmo que nós teríamos ou faremos por eles. Essas são as pessoas que Cristo quer que nós entendamos, por aqueles que nós precisamos repartir o nosso banquete. Ao longo do tempo, ao longo da vida, quanta coisa nós deixamos para trás, né? Também evoluímos. Quantas convivências que nós tínhamos perdido, né? Quantas pessoas que há anos a gente não convidava para estar conosco em nossa casa, hoje já convivem conosco, né? Quanto nós deixamos já para trás? Quanta coisa nós já ouvimos e deixamos por menos? Quantas coisas já não nos ofendem mais? Isso é evolução, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é evolução. Há muito ainda a aprender, há muito ainda a evoluir. E nós precisamos, além de crescer e além de evoluir, ajudar os nossos irmãos que estão um pouco mais atrás
a também fazerem o mesmo e sermos anfitriões afetuosos, pacientes, como nós gostaríamos que tantas outras pessoas fossem conosco. É tão bom quando a gente chega em algum lugar, que a gente é bem acolhido, que a gente é recebido com afeto, que a gente olha nos olhos das pessoas que estão nos recebendo e a gente percebe o afeto, o carinho, a atenção. A gente percebe que as pessoas muitas vezes nos colocam nos melhores lugares. A gente percebe que as pessoas, às vezes, muitas delas, nos servem do melhor, repartem conosco o que há de melhor, vêm até nós e perguntam se estamos nos sentindo bem, se estamos bem acolhidos. É tão bom esse sentimento. Por que não reparti-lo com outros? Por que não fazer com que em nossa vida nós estejamos sempre acolhendo também aos nossos irmãos mais difíceis nesse formato? É preciso que alguém dê o primeiro passo. É preciso que um de nós dê o primeiro passo. Precisamos ser aqueles que convidam. Se há alguém que não vemos há muito tempo, por um motivo ou por outro, por uma desavença antiga, que sejamos nós a dar o primeiro passo, telefonar, convidar, e quando essa pessoa chegar à nossa casa, atender o nosso convite, que ela se sinta no melhor dos mundos, que ela se sinta bem acolhida. Que quando nós estivermos praticando, exercitando a caridade que o Cristo nos pede com os nossos irmãos que sofrem, que são menos abastados, que eles se sintam amorosamente acolhidos, que eles sintam a presença do amor, que eles sintam um afeto nos nossos olhos, que eles sintam um afeto nas nossas palavras. Que a crítica, que em grande maioria das vezes não ajuda, que ela seja substituída pela compreensão de que nós também, em algum momento dessa encarnação ou de outra encarnação, nós também estivemos em situação menos digna, espiritual, moral ou material. É preciso que a gente compreenda a nossa tarefa de sermos anfitriões, como o Cristo seria, como Ele nos propõe. Aquele que, mesmo diante das ofensas, ajuda. Mesmo aquele irmão mais difícil, socorre. Mesmo aquele irmão que muitas vezes nos ofende, nós estamos dispostos a colaborar. Mesmo aquele irmão que não vai nos retribuir com gratidão, que nós estaremos lá dispostos, porque nós não devemos esperar a gratidão. Nós devemos fazer para que nós estejamos dentro do projeto de Jesus, entendendo que a gratidão que nós receberemos vem do Cristo, vem do nosso Deus. Que nós estejamos sendo esses anfitriões na vida das pessoas com quem nós convivemos. Que esses irmãos sintam com a nossa presença, a presença do amor de Jesus, que os acolhe, que os conforta, que os socorre. E que nós possamos, com a ajuda de Deus, chegar à evolução que Jesus espera de nós. Que Ele possa nos ajudar nessa difícil tarefa de entender que as pessoas com quem nós convivemos, que temos dificuldade de conviver com elas, que nos afastamos delas por um motivo ou por outro, às vezes por uma coisa que não tem sentido, por uma desavença de família, por coisas que foram ditas em um momento impensadamente, que nós possamos hoje fazer uma reflexão, aproveitar esse momento que a humanidade atravessa difícil, dessa pandemia, onde multiplica-se pelo mundo as notícias ruins,
às quais a gente às vezes dá muita atenção, mas que também se multiplicam pelo mundo os grandes, enormes exemplos de solidariedade. Que nós possamos focar o nosso olhar no que tem de bom nas convivências, nas pessoas, que nós possamos apagar do nosso coração aquilo que nos ofendeu, aquilo que nos entristeceu, e que após esse momento que a situação nos obriga a estarmos afastados, que nós possamos rememorar quem são essas pessoas que há tanto tempo a gente se afastou e precisa reaproximar, que precisamos nos reaproximar, e que nós os convidemos, que nós os tragamos para junto de nós, que nós os acolhamos em nossa casa, que possamos partilhar da mesa, do alimento, do afeto, do carinho, da atenção, e que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, ser os anfitriões desse banquete sublime, dessa oportunidade sublime que é nossa encarnação aqui nesse planeta. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade de estar aqui nessa escola abençoada para evoluir e para ajudar os nossos irmãos que estão um pouco mais atrás também a evoluir. Que nós possamos entender essa tarefa, que nós possamos colocá-la em nosso coração, na nossa mente e nas nossas atitudes. E que Jesus possa nos inspirar e nos ajudar a fazermos essas mudanças na convivência que nós temos com a nossa família, com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos, que Ele nos ajude a continuarmos com serenidade, com tranquilidade, atravessando essa tempestade, na certeza de que nós teremos, com absoluta convicção, dias melhores. E que, o mais importante, que tudo que for aprendizado importante para nós, que nós possamos acolher em nosso coração esse aprendizado que está sendo passado para nós com essa pandemia. Que a humanidade, que todos nós, que a nossa família, que nossos amigos possamos sair dessa tempestade melhores, mais evoluídos e compreendendo melhor o que Jesus nos propõe com o seu amor e com o seu afeto. Fiquem com Deus e que possamos já estar nos encontrando na nossa casa, da qual eu tenho muita saudade, o nosso Lar dos Humildes. Um abraço a todos e uma excelente semana.